Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Estamos aqui então com mais um super curso gratuito, super lançamento deste curso, Recheios de Sucesso, tá? Eu tô muito feliz com a presença de vocês. Já antes de começar esse vídeo, já quero dizer para você que se você não assistiu o nosso primeiro vídeo, que é o nosso super recheio base, tá incrível. A partir daquele recheio da primeira videoaula, vocês podem criar vários recheios, tá, gente? Então tá uma aula imperdível com dicas valiosas referentes àquela aula. Então, se você não assistiu, pausa o vídeo, volta lá, assiste a primeira aula e depois você volta aqui comigo para essa super aula também de hoje, que é o nosso super recheio de alpino. Gente, é sério, esse é o melhor recheio que eu já comi na minha vida. É o meu preferido, o maravilhoso. É só vocês fazendo depois aí na casa de vocês, igualzinho eu vou ensinar aqui hoje, para depois vocês vão me dizer o que vocês acharam desse recheio. Os clientes de vocês, no primeiro momento que eles experimentarem esse recheio, vocês já podem descartar boa parte do cardápio de recheio, porque eles só vão querer esse. É um espetáculo, tá, gente? Ah, e como prometido também, hoje está sendo liberado para fazer a reserva da nossa super apostila de lançamento Recheios de Sucesso, tá, gente? Então, é uma apostila incrível, tá? Inédita, tá toda linda, toda maravilhosa, tá? Eu separei os 50 melhores recheios, tá? 50 melhores receitas de recheios para essa apostila em especial, tá? Por que eu criei essa apostila de recheio? Porque tem muita gente que sabe fazer massa maravilhosa, decoração maravilhosa, mas se atrapalha muito nos recheios, nos pontos, nas combinações de sabores, né? Muitas vezes, perdem um bolo inteiro, desmoronam, né? Se frustram com a confeitaria por causa de um bolo que desmoronou por causa do ponto do recheio, tá, gente? Então, isso também é mais um ponto importante de eu falar para vocês não perder a primeira videoaula, que lá eu ensino o ponto perfeito do recheio base, que é o fundamental, tá? Então, se entrar isso na cabeça de vocês, o ponto certo de cada recheio, tá tudo certo, tá? Hoje, então, como eu falei, é o nosso recheio de alpino, mas deixa eu falar, né, do super preço, né, que eu fiquei de revelar hoje, o preço da nossa super apostila, né, de recheios de sucesso, que eu falei que ia ser um preço no nosso recado, lá dentro dos grupos, eu falei que ia ser um preço camarada aquele, né, que todo mundo vai poder adquirir, tá, gente? Então, para vocês que estão participando do primeiro super lançamento dessa apostila, deste curso gratuito de recheios, a nossa apostila vai sair de R$ 97 por apenas de 97 por apenas R$ 39,90. Tá, gente? R$ 39,90 é o preço da nossa super apostila com 50 receitas de recheios, tá? Recheios maravilhosos, recheios testados por mim, tá? Que super dão certo, que você não vai estar tendo desperdício de ingrediente, que é muito importante, com passo a passo certinho, né? Com as fotos, com as minhas dicas, né? Porque a apostila em si, ela não é só receita, ela tem dicas importantes, tudo relacionado a recheios, tá? E também, né? Como a nossa equipe aumentou muito, né? Agora a gente tá com uma super equipe, né? No nosso suporte, então a gente tem bastante gente. A gente tá conseguindo cada vez mais aumentar o número de apostilas, tá? Então, para este lançamento será para os 300 primeiros que comprarem a nossa apostila, tá? Os 300 primeiros que comprarem a nossa apostila, além de conseguir aproveitar essa promoção da apostila por R$ 39,90, ainda vai levar mais 2 bônus incríveis, tá? Os 2 bônus eu vou revelar nos recados lá nos grupos de WhatsApp, tá? Para você, tá? São mais 2 super apostilas também maravilhosas, tá? Então, depois você lê com atenção os recados que vai estar lá os 2 super bônus da nossa super apostila de recheios, tá, gente? Mas R$ 39,90 super vale a pena, tá? Amanhã vai ser liberado o link de compra com prioridade para quem fizer a reserva. Então, para fazer a reserva, chama o administrador do grupo no privado. Só o administrador do grupo no privado, tá, gente? Então,
chama o administrador, dá o teu nome, fala que tu quer fazer a reserva da apostila de recheio, que a gente já deixa reservado para ti e amanhã cedo a gente te envia o link de compra com prioridade. E depois também a gente libera o link de compra para os grupos de WhatsApp. Lembrando que os grupos serão abertos para dúvidas também, tá? Então, a hora que o grupo abrir, aproveita para tirar todas as tuas dúvidas. É muito importante essa interação de vocês dentro do grupo, com os administradores, com a minha equipe, comigo, tá? Que daí assim a gente consegue, né, ter um retorno bacana de vocês, se vocês estão gostando dos nossos cursos, se esse curso de recheio foi bom para ti, se agregou, né, se você gostou das receitas. E o mais importante, que é me marcar no Facebook, lá no meu grupo, depois que vocês colocarem em prática. Lá no meu grupo tem milhares de mulheres e homens já mostrando seus resultados, né, como estão lucrando já a partir dos nossos cursos gratuitos. Então, tá muito legal. Se puder também, se inscreve no meu canal no YouTube, que é Mahara Bortolotti, tá? Eu vou ficar muito feliz com esse feedback de vocês, esse retorno, né? Vocês me acompanhar nas redes sociais para não perder mais nenhum curso gratuito. Agora chega de conversa, que eu falo muito mesmo, e vamos para nossa super receita de hoje, nosso recheio de alpino. O que a gente vai precisar? Eu prometi para vocês que eu ia dar receitas fáceis, né, de recheios. Muita gente me pede, Mahara, por favor, não tem recheio que não seja, né, os recheios tradicionais que tem que ir ao fogo, não tem um recheio que a gente possa fazer no liquidificador, na batedeira, que seja mais prático, né, pra gente não ficar, né, lá no fogão tanto tempo mexendo. Então, para esse curso gratuito de recheios, eu separei 2 recheios, né, o de hoje, o da videoaula de hoje, alpino, ele é feito na batedeira. E o da próxima videoaula também é feito na batedeira, tá? Que é um recheio de Oreo maravilhoso, tá? Então, vamos lá. A gente vai utilizar a batedeira, vou utilizar este daqui, tá? Este batedor, o Globo. Se você não tiver a batedeira planetária, pode ser em outra batedeira comum. Tem aquelas que tem 2 garfinhos, né? 2 ganchinhos. Também pode ser nela, tá? Não tem problema nenhum, não há desculpa. Esse recheio vai dar certo, tá? Super certo em qualquer batedeira. Para o nosso recheio de alpino, a gente vai precisar... Deixa eu tirar o leite condensado daqui, porque hoje a gente não vai usar. Agora, eu vou utilizar este doce de leite da Aviação, tá? Mas você pode comprar os potinhos de doce de leite assim também, tá? Esse aqui é da Bom Princípio, é maravilhoso. E eu super recomendo também o da marca Mumu, que eu amo muito, 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 tá? Mas aqui na minha cidade eu não encontrei ele. Então eu comprei Bom Princípio, que eu também recomendo muito. Mas eu vou utilizar esse daqui, Aviador, que é uma marca que ele tem mais sabor caseiro, tá, gente? E também acredito que vai ser mais fácil de vocês encontrar. Ele tem um custo mais alto, mas no final, no resultado, não vai interferir tanto no sabor, tá? Eu aqui sou muito fã desse doce de leite aqui também, tá? A gente vai utilizar, então, 400 gramas de doce de leite, uma caixinha de creme de leite. Eu estou utilizando hoje da marca Italac, mas pode ser qualquer outra marca de sua preferência, tá? Pode ser da Nestlé, pode ser Piracanjuba, que é maravilhoso, tem uma consistência super firme também, eu super indico para vocês também, tá? Vamos utilizar também 2 colheres de sopa bem cheinha de cacau, 50% eu estou utilizando hoje, mas se você quer um recheio mais amargo, pode utilizar até o cacau 100% nessa receita, tá? Vou utilizar também uma colher de sopa de essência de baunilha. E vou utilizar também 300 gramas de chocolate meio amargo, tá? Aqui no caso eu estou utilizando 200 gramas do meio amargo, que é esse daqui da Nestlé, tá? E vou utilizar também 100 gramas do alpino tradicional, tá? Porque eu quero puxar mais ainda pro sabor do alpino. Mas, se você utilizar as 300 gramas de um chocolate meio amargo, chocolate puro, tá, gente? Chocolate nobre, não fracionado. Tá? Se vocês utilizar 300 gramas do chocolate meio amargo, vai ficar igual com sabor de alpino maravilhoso, impecável, tá? Então, o chocolate meio amargo é da marca da sua preferência, a seu gosto, tá? No final vai dar tudo certo. Então, como é que a gente começa essa receita? A gente começa colocando a caixinha de creme de leite na batedeira. Uma coisa que vão perguntar, Mahara, eu posso fazer no liquidificador essa receita de alpino? Não, tá, gente? Porque precisa mexer bem, misturar bem. E isso, como tem o doce de leite é muito pastoso, o chocolate derretido também fica grossinho, o ideal é na batedeira que vai bater melhor, tá? Vamos colocar aqui na batedeira, então.
a caixinha de creme de leite. Não precisa tirar o sorinho. Vamos colocar 400 gramas então de doce de leite. Como esse pote aqui é um pote de 600 gramas, eu não vou colocar todo, vou deixar um restinho ainda no final, tá? Então vamos lá. Olha, gente. Que delícia! O outro doce de leite, o bom princípio, ele é mais escurinho. Para o resultado de cor, ele também é maravilhoso, fica uma cor bonita. Vamos colocar o doce de leite, então. Depois que vocês aprenderem a fazer esse recheio, vocês só vão querer saber dele. É muito bom. Mas é um recheio que tem um custo, né, mais carinho, né, do que um recheio tradicional, né, gente? Então, vocês precisam somar com cuidado na hora de fazer os cálculos para poder estar cobrando o valor certo no bolo de vocês depois, tá? Esse recheio aqui vocês podem utilizar principalmente para bolos e tortas, porque ele é um recheio gelado, tá? Ele pega ponto de recheio mesmo mais firme na geladeira. Quase. Não, tá bom já. Vamos deixar pra cá, nosso super doce de leite. Vamos colocar o que mais? Doce de leite pra cá. Agora, então, a gente vai bater. Vamos colocar já a colher de sopa de essência. Uma colher de sopa, então, de essência de baunilha. Pode ser a branca ou pode ser a escurinha, não tem problema. Eu tô usando hoje da marca Arcolor, tá? Mas também tem essência da Mix também, que é muito boa. Essa aqui é a branca até. Pronto, pessoal, ó, uma colher de sopa de essência. E agora sim, eu vou bater. Deixa eu achar aqui. Vou bater esses 3 ingredientes, creme de leite, doce de leite e a essência de baunilha, até que se misture. Só até se misturar, tá? Pode ser velocidade baixa, média, alta, não importa. É só para se misturar bem, tá? Vou começar na baixa para não voar creme de leite para todo lado, tá? Pronto, pessoal. Misturei essa parte. Ficou misturadinho o doce de leite com creme de leite. Aí o doce de leite ele dá uma clareadinha, né, por causa do creme de leite. Deixa eu mostrar pra vocês esse aqui também, caso vocês forem comprar assim. Ele é mais escuro, ó. É maravilhoso também, vai ficar mais escurinho. Tá? Então, vamos lá. Agora a gente vai colocar as nossas 2 colheres de sopa de cacau. Eu vou colocar o cacau aqui na minha peneira. E vou peneirar esse cacau, tá? É só 2 colheres de sopa. Eu vou peneirar para evitar de criar gruminho no nosso recheio, tá? Pode peneirar no potinho, tá, gente? Vai ficar mais fácil. Eu tô peneirando aqui para ficar mais prático. O cacau sempre fica com pelotinhas no final. Quanto mais forte a porcentagem de cacau, com mais facilidade ele cria pelotinhas. O cacau 100% ele é o mais seco de todos, então para alguns preparos eu nem indico muito ele, porque ele é muito seco, pode criar gruminho com facilidade, pode ressecar muito as massas, tá? Peneirei, ó, cheio de pelotinhas, bolinhas. Vamos descartar para cá. E agora a gente vai derreter o nosso chocolate, né? Tem aqui o meio amargo e o outro. Vou botar aqui em pote separado. Que o meio amargo, ele derrete de maneira diferente do ao leite. O ao leite, ele se torna mais sensível. Sempre mantendo a bancada de vocês limpa, eu sempre falo isso nos meus cursos gratuitos. É importante, essa organização vai ajudar muito vocês na produção, né? Do que vocês forem fazer, bolos, tortas, cupcakes, brigadeiro gourmet, bolos caseiros da vovó, né? Tudo que vocês forem fazer, a organização é fundamental para o sucesso no final do dia, tá, gente? Então, agora eu vou derreter os chocolates, depois eu volto para colocar. Bom, pessoal, voltando aqui, chocolate derretido. Olha que lindo.
Bem gostoso. Vou colocar aqui junto. Lembrando que pode ser qualquer marca de chocolate meio amargo, da preferência de vocês. Eu indico para vocês, porque sempre me pedem indicação, né? Eu indico Sicão, Norcal, porque sai muito mais em conta comprar as barras grandes, né? Do que essas pequenininhas. Então, as grandes, quando eu uso Sicão, Norcal. Às vezes também utilizo a da Mavalério, que eu acho muito boa também, tá? Então, fica essa dica para vocês. Coloquei, então, mais o meu chocolate. Vou baixar aqui. E vou bater de novo em velocidade média para alta, até que se incorpore bem esse recheio, esses ingredientes se misturem completamente, tá? Que agora a gente adicionou, então, foi o cacau e o chocolate derretido. Então, eu vou começar batendo em velocidade baixa e vou aumentar até a velocidade alta. Depois eu vou mostrar para vocês como é que fica a textura dele antes de ir para a geladeira, tá? Vamos lá? Bom, pessoal, terminei de bater. Até misturar, deu uns 3 minutos mais ou menos batendo, tá? Agora eu vou levantar aqui. Ele fica numa textura bem homogênea, bem molinha, tá? E depois que ele for para a geladeira, é que ele vai pegar aquela textura de recheio. Vou mostrar para vocês depois, né, dele passar um tempo na geladeira, como é que ele fica, tá? A textura assim, ó, incrível. Já vou deixar isso aqui pronto. Esse aqui é um dos melhores amigos das confeiteiras, é o plástico filme. Ele é importantíssimo para cobrir todos os recheios, tá, gente? Assim a gente evita aquela famosa cristalização, a gente evita que o recheio fique durinho, a gente evita que o recheio pegue outros odores, né? Outros cheiros. Então, é muito importante cobrir imediatamente que o recheio fica pronto, já cobrir ele com plástico filme, tá? Então, deixa eu tirar aqui minha bagunça. E vou mostrar para vocês aqui como é que fica a textura, olha. Olha que coisa linda, gente. Parece uma massa de bolo, mas ele é só um recheio de alpino, né? Não é qualquer recheio. Encheu demais. Nas receitas escritas, que eu sempre distribuo, quem já participa dos meus cursos gratuitos sabe, sempre nas quintas-feiras, né? Eu tenho sempre videoaula na segunda, na terça e na quarta. Então, na quinta-feira, sempre eu disponibilizo dentro dos grupos de WhatsApp as receitas escritas da semana gratuita, né? Do curso gratuito em si que eu faço. Então, quer dizer que nessa quinta-feira eu vou liberar as receitas escritas do nosso curso gratuito de recheios. Então, todas essas receitas que eu tô passando para vocês nessas videoaulas vão estar lá escritas. E junto com as receitas, eu vou colocar quanto que eu gastei para fazer cada receita dessa, tá? E um bolo de que tamanho que vai render mais ou menos. Pronto. Rapem bem a batedeira. E ele fica nessa textura assim, que não é mole completamente, mas também não é duro, né, gente? Não dá para rechear assim. Então, ele vai precisar ir para a geladeira e ficar lá quietinho, tapadinho, bem protegido, por mais ou menos umas 5 horas. O ideal é que você faça esse recheio num dia e utilize no outro. No caso, eu tô fazendo ele agora e utilizaria ele só amanhã de manhã para rechear o meu bolo, tá? Porque ele é um recheio que precisa estar gelado. O bolo com a base desses recheios que não vão ao fogo, geralmente precisam ser prensados, tá? Gente, no mínimo 10, 12 horas de geladeira, o bolo prensadinho com esses recheios, tá? Recheio mousse, recheio assim, né? Que vai só na batedeira, precisa prensar o bolo, tá? É importante, vai dar mais segurança para vocês. O recheio pega, né, a textura ideal. E vamos cobrir o nosso super recheio de alpino, bem protegido. E vou levar para a geladeira
E lá ele vai ficar no mínimo 5 horas quietinho, sem mexer. Mas lembrem que eu falei para vocês que o ideal é fazer ele num dia para utilizar nos bolos só no outro dia, tá, gente? Aí assim ele vai estar numa textura maravilhosa, perfeita. Então eu vou colocar na geladeira agora e depois eu volto para mostrar para vocês como é que fica essa textura do nosso super recheio de alpino, tá? Um beijinho e eu já volto. Voltando aqui, pessoal, com a nossa videoaula do nosso super recheio de alpino. Como eu falei para vocês, o ideal é deixar de um dia para o outro, ou no mínimo umas 6 horas de geladeira, 5 horas de geladeira. Então, eu deixei de um dia para o outro. Então, retomando aqui, no dia seguinte, eu estou aqui com o nosso creme de alpino bem gelado. E ele vai ficar nessa textura aqui, ó. Olha que coisa mais linda, maravilhosa. Eu vou puxar a câmera para perto aqui para mostrar para vocês agora essa textura do nosso recheio. E depois eu vou passar mais umas informações para vocês. Agora eu vou baixar a câmera. Ó, pessoal, voltando aqui de pertinho para mostrar para vocês a textura que fica. Ó. Eu não deixei a minha geladeira muito forte no gelado, então se você deixar mais forte no gelado, ele vai ficar mais durinho ainda. Mas eu acho essa textura aqui perfeita. Parece um mousse de alpino. Maravilhoso, tá? Então, se você, lembrando, como ele é um recheio de geladeira, se você for utilizar ele nos seus bolos, nas suas tortas, o ideal é que você prense essa torta, prense esse bolo, tá? No mínimo 10, 12 horas na geladeira, para que não corra nenhum risco, né, do recheio vazar do bolo. Ok? Agora eu vou voltar a câmera para passar mais uns recadinhos para vocês. Bom, pessoal, retomando então aqui, o que vocês acharam da textura do nosso recheio de alpino? Para mim, ele é o mais maravilhoso do mundo, é o recheio que eu mais amo, mais delicioso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrem de deixar ele bastante tempo na geladeira para que ele pegue essa consistência mais firme de mousse, tá? Ele precisa ficar na geladeira, é um recheio que fica na geladeira. Então, eu sei que vai ter perguntas assim, mas eu posso usar esse recheio de alpino para rechear minhas trufas? Para rechear, que mais, um cupcake? Gente, até pode, mas ele é um recheio que precisa ficar na geladeira. Então, as suas trufas vão precisar ficar na geladeira, bem protegidas, claro, porque eu sou até contra chocolate, né? Ovos de Páscoa, trufa, tudo ir para a geladeira, porque a geladeira faz com que o chocolate soe depois. Então, sou um pouco contra, mas se você sabe proteger bem o seu chocolate dentro da geladeira, não tem problema. Então, desde que fique na geladeira, você pode sim estar utilizando esse recheio de alpino, tá? Em outras coisas, em outras receitas, né? Sobremesas. Então, fica aqui mais um super recheio maravilhoso para você testar e me marcar no Facebook. Lembrando que a nossa próxima videoaula é o nosso super recheio de Oreo. Maravilhoso, que vocês vão amar, que também é feito na batedeira, super fácil e prático também, é um recheio de se manter gelado. Então não percam a nossa próxima videoaula, lembrando que também na próxima videoaula vai ser liberado o link de compra. Quem está fazendo a reserva hoje, já que hoje está sendo liberado para reserva, vai receber o link de compra da nossa super apostila de recheios de sucesso, lançamento, vai receber com prioridade amanhã, ou seja, vai receber antes de todo mundo, tá? Então, para estar garantindo aí certo a compra dessa apostila. Então, hoje foi liberado para fazer a reserva. Lembrem-se, depois de que acabar o nosso vídeo, chamar o administrador do grupo que você está participando no privado para estar fazendo a reserva da nossa apostila, tá? Lembrando também dos nossos super bônus. Os 300 primeiros que adquirirem a nossa apostila vão receber 2 bônus, tá? Além de receber essas 3 videoaulas do curso gratuito, vai receber também mais uma super apostila de chantininho e chantilly minha, que eu falo tudo sobre chantilly e chantininho, ponto certo, tudo. E também a minha super apostila de mini tortas lucrativas, tá? Que lá eu ensino 10 modelos de mini tortas em passo a passo, desde a massa, recheio e montagem e decoração das mini tortas, tá bom? Então, aproveita essa oportunidade, tá só R$ 39,90 essa apostila de recheios. Esse valor é um valor de lançamento, ou seja, depois ela vai subir para o valor normal dela, tá? Então, terminando o nosso vídeo, já chama o administrador do grupo no privado e reserva a tua. Combinado?
Eu deixo aqui um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula do curso gratuito Recheios de Sucesso. Um beijo!